Oi, gente, continuando de onde eu parei, que não dá tempo, né, que são muitos itens, eu vou tentar falar rápido para terminar aqui sobre o Enem 2021, né, eu estava terminando de fazer a avaliação de comentários, né, sobre, muito interessante mesmo, os textos, o conteúdo da prova que já teve na semana passada, retrasada, do Enem 2021. Então, outro texto, né, seguindo, interessante. Vou lendo aqui a questão. O solo, a morte do cisne, criado em 1905 pelo russo Mikhail Kropotkin, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns. Retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com figurino impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave se debatendo até desfalecer. Em 2012, John Lennon da Silva, de 20 anos, morador do bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Ana Pavla. No lugar de um colar e das sapatilhas, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Em vez de balé, trouxe o estilo popping de street dance. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne foi ao ar no programa Se Ela Dança, Eu Danço, virou hit no YouTube. A forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia da Morte do Cisne demonstra que, aí tem a opção para escolher também aqui, a opção certa, né? E, outro texto interessante do Enem. O senhor pensa que só porque o deixaram morar nesse país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar um troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro, que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro, dura lex. Seus filhos são os moleques, e outra vez que eu souber que andam incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos feito o senhor. Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer sobre o meu marido? Pois então, fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. O meu marido não é um gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunaram o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel, filha de um general também. Morou? Estarrecido, o delegado só teve força para engolir-os em seco e balbuciar humildemente. É da ativa, minha senhora? Se ainda dá ativa. O militar lá. A representação do discurso intimidador engendra no fragmento que é responsável por acentuar a hostilidade dos personagens. Né? É a opção lá, para marcar. Outro tema interessante, outra questão da prova do Enem, foi um desenho que mostrava metade da charge mostra uma garrafa PET, que é para descartável. E a outra metade seria o desenho de um cão, de um cachorro. E diz que a garrafa PET é descartável, mas o PET, o cachorro, não é descartável. Então, fazendo uma comparação, uma campanha, abandono é crime, não abandone o seu animal, né? Dizendo assim, a associação entre o texto verbal e as imagens, mostrada na figura, na foto, sobre a garrafa e o cão, configuram recursos expressivos que buscam, aí tem que ir falando sobre a negligência. A opção certa para marcar. Outra questão que foi abordada interessante, a crise dos refugiados imortalizada no fundo do mar. Aí fala sobre a balsa de Lampedusa, nome da obra do britânico Jason Carys Taylor, é uma das que foram criadas por ele para compor o acervo do primeiro submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em uma das ilhas do arquipélago de lá. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a maioria dos refugiados que saem da África, da Síria, do Líbano e do Iraque, tentam chegar para ter asilo no continente europeu. Então, comentou sobre isso. Aí pergunta, além de apresentar ao público a obra de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para, aí tem a opção aqui para marcar. Outra questão aqui, deixa eu ver, rapidamente, para dar tempo, muito interessante, foi sobre, esse poema aqui,
Olha só, se for possível, mande me dizer, é lua cheia? A casa está vazia? Mande me dizer e o paraíso há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Mande me buscar se tens o dia, tão logo como a noite se é verdade, que sem mim só vês monotonia. E se te lembrares do brilho das marés, de alguns peixes rosados, numas águas, né, e dos meus pés molhados, mande me dizer, é lua nova, e revestida de luz, te volto a ver. Né? Interessante sobre a lua, né? Então, falando ao outro, o seu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao tédio, né? E fala sobre isso, aí marca a opção certa. Outra coisa que aí fizeram a charge, a paródia aqui, sobre a imagem mostra uma mulher segurando uma bola, a garota da bola, com a bola, né? O óleo sobre tela do Museu de Arte Moderna de Nova York. Aí fala, a obra de década de 1960 pertence ao artista pop art e explora a beleza e o corpo feminino em situação, né, como está na foto. Historicamente, a sociedade inventou e reinventou o corpo como objeto de várias intervenções, né? E para botar sempre mais bonito, né? E atender aos valores e costumes. Na reprodução desses preceitos, a erotização feminina tem sido constituída aí tem a opção aqui para marcar. Outra opção importante de falar, claro, principalmente a redação. O tema foi bom que eles explicaram, que eu e muita gente não entendeu do que estavam falando. A invisibilidade do sujeito, da pessoa. A invisibilidade de uma pessoa. O que quer dizer? A pessoa que não tem registro civil, não existe desde que nasceu, não foi registrado, né? Como se não existisse. Então eles botaram aqui, a lei número 9.534 de 1997, pela Constituição, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil, desde esse ano. Nem precisa pagar, Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira de pagar o registro. A certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele a pessoa existe oficialmente para o Estado e para a sociedade, né? Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, CPF, título eleitoral, e se tendo um filho matriculado na escola, tem benefícios sociais, né? Então é importante, senão não tem direito a nada, né? E fala aqui sobre a invisibilidade e registro civil garantem o acesso à cidadania no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Claro. Aí selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos para a sua defesa de ponto de vista. Aí você montava uma redação de até no máximo 30 linhas, né? E sobre esse tema, que foi interessante. E muita gente aprendeu, como eu, o que significa uma pessoa invisível perante os olhos da sociedade e do governo. Então, mais o que eu posso acrescentar de interessante? Deixa eu ver aqui, rapidinho, né? Para dar tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui mais o que eu marquei aqui rapidamente. São muito interessantes, o governo selecionou bem interessante, sim. Engraçados e interessantes às vezes os temas. Aqui também sobre um outro tema, escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano passado, está fugido da fazenda do Bom Retiro, da propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, escravo José, de 22 anos, estatura regular, cheio do corpo, com falta de um dente na frente, do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala mansa e andar vagaroso. Intitula-se Quando Fugido, da primeira vez, esteve contratado como camarada na fazenda de Capivari. No anúncio acima, publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada, né? Aí mostra a opção que deve marcar. Então é isso, foi bem interessante, né? A prova da semana passada, retrasada do Enem. E mais o que? Uma interessante aqui, mostrando, né,
a foto lá, e assim, a repugnante tarefa de carregar lixo e objetos de casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família, ou ao menor status de valor, que tem menos valor. Todas as noites, depois das 10 horas da noite, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excrementos e lixos sobre as suas cabeças, assim, né, fazendo assim, pelas ruas do rio. A ação representada na imagem, que mostra aqui, né, descrita no texto, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada, né, pela diferença das hierarquias sociais. Isso que quer mostrar. Então, em resumo, consegui falar sobre tudo, né? Era interessante, né, falar sobre essas partes e eu não pulei nenhuma. Então, de alguma forma participar, né, de alguma forma, né, do Enem, que é muito bom participar e comentar. Outro texto aqui interessante, vou repetir, fala o solo da morte do cisne, criado em 1905 pelo russo Mikhail Fokine, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com figurino impecável, branco, e na ponta dos pés interpreta toda a agonia de ave se debatendo antes de desfalecer. Né? E essa foi refeito esse solo fazendo, né, uma interpretação do street dance, virou uma apresentação no YouTube